Saudações, eu sou o Ali-1 e este é mais um arquivo confidencial do projeto Ali-1 51. John F. Kennedy foi o 36º presidente dos Estados Unidos da América, um político marcante para sua época, e é lembrado até hoje pelos eventos relacionados à sua vida, como sobre as crises políticas que ele lidou, e principalmente, sobre o atentado que tirou sua vida. Kennedy nasceu em Massachusetts, no ano de 1917. Perto do final da Primeira Guerra. Ele tinha 8 irmãos, e estudava em uma escola católica. Em 1941, ele se juntou à Marinha Americana, bem no meio da Segunda Guerra. Ele foi enviado para atuar no sul do Pacífico, e quase morreu num ataque de um destroyer japonês. Mas Kennedy conseguiu conduzir seu navio de volta para a segurança, ganhando medalhas pelo seu feito. Após o fim da guerra, Kennedy começou sua carreira política para valer. Já em 1946, ele disputou por uma vaga no Congresso, no Partido Democrata, e ganhou o dobro de votos que seu rival republicano, conquistando o cargo com apenas 29 anos. E ele não ficou parado só nisso, porque em 1953, Kennedy concorreu ao Senado dos Estados Unidos. Com o apoio da sua família e de vários voluntários ao redor do país, Kennedy ganhou mais uma vez de forma invicta, mostrando outra vez seu poder político. E finalmente, um tempo depois, ele chegou próximo da presidência dos Estados Unidos. Primeiro como concorrente a vice-presidente, em 1956. Ele não ganhou, mas aproveitou para fazer um discurso na Convenção Democrata do ano, o que deu visibilidade de 40 milhões de telespectadores pelo país. Agora Kennedy era conhecido nacionalmente principalmente pelo seu carisma e estilo. Já no início dos anos 60, Kennedy anunciou sua candidatura à presidência pelo Partido Democrata, como o primeiro possível presidente católico do país. Ele disputou contra o republicano Richard Nixon, e não deu outra. Kennedy saiu vitorioso mais uma vez. O primeiro presidente católico, e também o segundo mais jovem dos Estados Unidos. Kennedy já foi expressando em seus discursos a luta contra a tirania, a pobreza, a doença e a guerra. Infelizmente, seu governo começou com um erro. A CIA e as cabeças do governo já estudavam em fazer uma invasão em Cuba, com próprios agentes cubanos que viraram a casaca, achando que isso desestruturaria o poder do país. Kennedy aprovou a missão em 1961. Bom, aí ocorreu a invasão da Baía dos Porcos, no sul da ilha. Os soldados renegados que chegaram nessa região eram bem mais fracos que as tropas de Fidel Castro. Assim, a força cubana preparada pelos Estados Unidos acabou falhando e sendo capturada. Mais de 1.100 homens foram pegos pelo governo de Cuba, que os mantiveram presos até 1962, quando começou uma negociação entre os dois governos, onde os Estados Unidos pagou 53 milhões de dólares em alimentos e remédios para Cuba. Assim, os prisioneiros da Baía dos Porcos foram sendo soltos e devolvidos para a América de pouco em pouco. Foi um início não muito bom para o governo Kennedy, mas tiveram outras coisas também. No começo do seu mandato, Kennedy também presenciou a construção do Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da divisão política da Guerra Fria. E de novo, relacionado a Cuba, os Estados Unidos detectaram a existência de mísseis nucleares na ilha, fornecidos pelos soviéticos. Kennedy ordenou que os seus navios fizessem uma zona de quarentena em Cuba, rodeando a ilha e impedindo que os soviéticos levassem mais armas nucleares para a ilha. Esse foi um dos, se não o momento mais tenso da Guerra Fria. Felizmente, o primeiro-ministro soviético voltou atrás e tirou as armas de Cuba. 10 meses depois, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado contra testes nucleares, diminuindo um pouco o risco de guerra entre esses países. O governo de Kennedy, então, teve seus altos e baixos, mas ele sempre foi popular na América e no mundo. Seu carisma realmente conquistou as pessoas, tornando o jovem presidente em alguém marcante. Só que indo contra todas as expectativas, algo deu fim nisso abruptamente. Em 1963, Kennedy já pensava na próxima eleição que ele iria tentar se reeleger. O estado do Texas é conhecido por ter mais votos republicanos, o partido rival de Kennedy. O presidente então resolveu fazer uma visita a essa região e aumentar sua popularidade no lugar. Sendo assim, ele resolveu fazer uma passeata num carro conversível na cidade de Dallas com sua esposa e outros políticos, em 22 de novembro de 1963. Tudo estava indo como planejado, até que exatamente às 12h30, 2 tiros de rifle atingem o pescoço e a cabeça do presidente, e um acaba errando o alvo. Kennedy já chegou sem vida ao hospital, e
e seu vice-presidente teve que fazer o juramento às pressas para tomar o cargo. Ele tinha medo que o atentado tivesse sido feito pelos soviéticos ou outros inimigos para desestabilizar o governo americano. E é lógico, isso abalou o país todo de qualquer forma. E logo começaram as buscas pelo atirador. Olhando os edifícios ao redor da área, encontraram invólucros de bala no sexto andar de um prédio, perto da janela que dava de frente para a praça onde tudo ocorreu. Além disso, descobriram o próprio rifle usado no ataque no sexto andar também. Então, só faltava descobrir quem era o atirador. Bem, o prédio era um depósito de livros, e tinha seus funcionários. 2 deles estavam sumidos no momento. Um deles foi ver a passeata, e não conseguiu retornar ao prédio pelos seguranças que barraram sua entrada. E o outro se chamava Lee Harvey Oswald, que começou a trabalhar lá fazia um mês. Ele foi visto indo para o sexto andar do edifício meia hora antes. Sendo assim, as suspeitas caíram em cima dele. Oswald foi até a pensão onde ele estava hospedado, e após 15 minutos dele ter saído, um policial confrontou ele, pela aparência dele bater com as descrições dadas pelas autoridades. Na frente de algumas testemunhas, Oswald atirou no policial com um revólver. Após isso, ele foi em direção a um teatro da região, onde finalmente ele foi detido, às 13h50 da tarde. Quando estava detido, a imprensa e a polícia questionaram seus motivos. Ele dizia ser um bode expiatório, e que ele queria ser defendido por um advogado do Partido Comunista do país. Mas isso não chegou a acontecer de qualquer forma, porque não demorou 2 dias para que outro assassinato ocorresse. Oswald ia ser transferido para uma prisão do condado, e a mídia estava lá presente no momento. Até que um cara chamado de Jack Ruby, um dono de boates da região, conseguiu ir até o estacionamento do lugar, e atirou na frente das câmeras em Oswald, que morreu no mesmo hospital em que Kennedy veio a óbito. Irônico, não? Being let out by Captain Fritz. There is the prisoner. There is Lee. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is... Jack disse depois que ele fez isso para poupar a esposa de Kennedy de ter que testemunhar contra o assassino do seu marido na corte. Ele até foi condenado à morte de primeira, mas teve o processo revertido. Só que, pro azar de Jack, ele tinha desenvolvido um câncer no pulmão, e faleceu poucos anos depois. Então Jack não pôde ter uma pena definida. Bom, agora entram as teorias e investigações sobre o caso. Primeiro, o novo presidente Johnson, que era vice de Kennedy, queria averiguar melhor o caso, sem tomar atitudes precipitadas contra a União Soviética e Cuba, já que muitos acreditavam em conspirações comunistas sobre o que tinha ocorrido. Assim, em 29 de novembro, uns 7 dias após o assassinato de Kennedy, foi formada a Comissão de Investigação do Caso Kennedy, conhecida também como Comissão Warren, para averiguar os fatos do ocorrido e sobre a morte de Oswald. Após 10 meses de investigações e audições fechadas, com relatórios do FBI, testemunhas, autópsias, evidências físicas e análises de filmes, a comissão definiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho neste caso. O relatório tinha mais de 800 páginas, e também dizia que Oswald era um atirador habilidoso, por já ter sido um fuzileiro naval antes. Alguns não acreditaram em tudo isso, dizendo que tinha um outro atirador numa colina onde a carreata se aproximava, ou que ouviram tiros vindos de uma ferroviária do lugar. Mas a comissão foi clara, e não encontrou nenhuma conspiração entre Oswald e Jack Ruby. Bom, essa foi a conclusão final do governo. Mas existem várias hipóteses e teorias feitas por outras pessoas sobre essa história. Uma envolve o governo cubano, já que existiam rumores que a CIA queria tirar a vida do líder de Cuba, o Fidel Castro. E curiosamente, o Oswald, o cara que matou Kennedy, já tinha ido à cidade do México antes, e ele tentou entrar em contato com o consulado da União Soviética e de Cuba. E o pior, ele já morou na União Soviética por um tempo. Então estavam aí as ligações entre Oswald e as conspirações comunistas contra Kennedy. Talvez Oswald recebeu uma missão do governo cubano ou soviético para matar o presidente da época. E do lado oposto disso, tem gente que acredita que o assassinato de Kennedy ocorreu por grupos anti-Castro, grupos anticomunismo, como a CIA,
que pode ter se irritado com a falta de apoio do presidente Kennedy contra Cuba, principalmente depois do vexame que foi a invasão da Baía dos Porcos. Há também a ideia de que foi o crime organizado que matou Kennedy. A CIA já recrutou gente da máfia para tentar assassinar Fidel Castro. E como eu falei, a CIA não parecia gostar da falta de apoio do presidente com os planos da agência sobre Cuba, e podem ter usado a máfia para se vingar de Kennedy. Além de que antes de Cuba ser comunista, a máfia atuava no país com jogos de azar, o que dava muito dinheiro, e isso terminou com o governo de Fidel, por Kennedy não ajudar a restaurar Cuba para o que ela era antes. Isso pode ter feito que a máfia sozinha tenha eliminado o presidente. Outra possibilidade é que parte do governo Kennedy lutou bastante contra as organizações criminosas, e talvez isso tenha irritado as pessoas do mundo do crime, que resolveram se vingar dessa forma. E também há uma galera que crê que o próprio vice-presidente de Kennedy, o Johnson, pediu para a CIA matar seu companheiro para abrir o caminho da presidência para ele. Essas são as principais teorias alternativas desta história. Então, em conclusão, quem matou o presidente John F. Kennedy oficialmente foi Lee Harvey Oswald, esse que morreu poucos dias depois por Jack Ruby. Graças a isso, não sabemos o que se passava na cabeça de Oswald, sobre suas motivações e se teve alguém por trás disso. Lembre-se que Oswald dizia ser um bode expiatório quando foi pego, então com certeza tinha algo entre as moitas. Bom, o governo já liberou 97% de todos os arquivos sobre a investigação do crime contra Kennedy. Já é quase tudo. Agora o que pode haver no resto dos 3%? Será algo importante que pode mudar tudo? Bom, o governo vai ter que divulgar essa parcela algum dia. Talvez saberemos mais no futuro. Mas é isso, humanos. Obrigado por assistir até aqui. Perdão pela falta de vídeos. Ainda não estou nos meus melhores dias, mas espero melhorar a frequência do canal agora. Enfim. Deixe seu like e se inscreva. Lembre-se de comentar algo legal. Continuem estranhos. E, até um outro dia.